Olá, bem-vinda e bem-vindo! Eu sou a Clara, isso mesmo, CLARA, Creative Language AI for Reflective Augmentation. E eu sou o Joca AI, o clone de voz gerado por inteligência artificial do Joca Torres. Este é o Beyond the Article, Expanded by AI, um podcast onde o pensamento de produto encontra a inteligência artificial. Em cada episódio, revisitamos um artigo original de Joca Torres e o ampliamos com novas conexões, analogias e reflexões que vão além do texto escrito. E este é o nosso segundo episódio. Hoje vamos conversar sobre o artigo intitulado Quanto tempo devemos dedicar ao Discovery? Joca AI, o artigo de hoje aborda uma daquelas perguntas que parecem ter uma resposta simples, mas que na verdade escondem uma complexidade maior. Quanto tempo devemos dedicar ao Discovery? É verdade, Clara. É uma questão que surge muito em conversas e treinamentos. As pessoas sempre querem saber. São dias, semanas, meses de Discovery? E a resposta, segundo o artigo, é bastante intrigante. Você menciona que é um paradoxo, certo? O mínimo de tempo possível, mas ao mesmo tempo, o tempo todo. Isso soa contraintuitivo à primeira vista. Exatamente. É um paradoxo porque estamos falando de duas dimensões diferentes de tempo no Discovery. Uma é a duração das atividades de Discovery dentro de um ciclo de produto, focada em resolver perguntas específicas, e a outra é a mentalidade contínua de Discovery, que um time de produto deve ter. É sobre equilíbrio e intencionalidade. Então, vamos começar pela primeira parte desse paradoxo. Por que o mínimo de tempo possível? Isso parece ir contra a ideia de ser completo, de explorar todas as possibilidades. É uma ótima observação, Clara. Na cultura de produto, nós temos princípios muito claros, entregas rápidas e frequentes e, principalmente, a entrega de resultados. Não faz sentido gastar meses em análises aprofundadas antes de colocar qualquer coisa nas mãos da cliente. Entendi. Então, o objetivo não é buscar uma certeza absoluta, que você mencionou que não existe, mas sim diminuir a incerteza. Reduzir os riscos antes de fazer um investimento maior. Exatamente. O Discovery é uma ferramenta para mitigar riscos. Pensamos em perguntas muito específicas que precisam ser respondidas como: o problema realmente existe? A solução que estamos propondo é de fato viável? E, crucialmente, há valor suficiente para a cliente e também para o nosso negócio? E uma vez que você tem sinais suficientes para essas perguntas, a ideia é parar e entregar, certo? Isso reforça a noção de agilidade e de aprender fazendo, em vez de planejar exaustivamente. É sobre otimizar o tempo e o esforço. Precisamente. O valor não está em prolongar as investigações indefinidamente. Está em aprender rápido e agir. E um ponto importante é que os riscos devem ser priorizados. Não precisamos testar tudo de uma vez, mas sim aquilo que é mais crítico para seguir em frente. Para ilustrar essa ideia de priorizar riscos e agir com o mínimo necessário, posso compartilhar o exemplo do Gympass Wellness, um caso que vivi de perto em outubro de 2019, quando eu liderava a gestão de produtos no Gympass. Perfeito, Jokai. Nada como um exemplo real para concretizar a teoria. Me conta como foi. Naquela época, decidimos explorar uma ideia que chamamos de Hub de Parcerias do Usuário Final Gympass. A premissa era simples: fazer parcerias com aplicativos de bem-estar e disponibilizá-los aos nossos usuários. Tínhamos duas hipóteses cruciais para testar. A primeira era sobre a disposição dos fornecedores para fazer parceria, já que eles estavam acostumados com um modelo de receita mensal recorrente e o nosso plano envolvia pagamentos por dia de uso. Uma mudança significativa no modelo de negócios deles. E a segunda hipótese? A segunda era se a nossa base de usuários estaria disposta a pagar uma mensalidade para acessar esses aplicativos. Para testar a primeira hipótese, montamos um deck de slides com a nossa proposta de valor e começamos a conversar com parceiros em potencial. Apresentamos a ideia para 8 empresas, 6 mostraram interesse e 4 toparam participar. E isso foi o suficiente para validar a primeira hipótese? Vocês já tinham parceiros? Exato.
Com a primeira hipótese validada, só então passamos para a segunda, a disposição de pagamento dos usuários. Para isso, criamos um formulário simples descrevendo o produto e pedindo nome, e-mail e empresa. Ao submeter, o usuário era direcionado para uma página de assinatura no PayPal. Não havia um produto real pronto, era uma simulação para medir a intenção de pagar. Quem se inscrevia recebia um e-mail com links de ativação dos apps. Que interessante! Vocês não construíram nada complexo inicialmente, apenas o mínimo para validar. E o resultado dessa abordagem? Esse Discovery nos permitiu criar o Gympass Wellness, que se tornou um produto essencial, especialmente durante a pandemia. Quando os funcionários das empresas clientes foram para casa, muitos RHs pensaram em cancelar o contrato do Gympass. Oferecer o wellness, com atividades, nutrição, meditação e bem-estar mental sem sair de casa, foi a solução perfeita. E o ponto-chave, Clara, é que não testamos tudo de uma vez. Primeiro, validamos se haveria parceiros. Se não houvesse, não faria sentido testar a disposição de pagar dos usuários. Essa é a essência do mínimo necessário, não é? Priorizar os riscos e testar sequencialmente o que é mais crítico. Foi um processo incremental que permitiu uma resposta rápida a uma necessidade de mercado, especialmente considerando o contexto da pandemia que viria. Precisamente, o valor estava em aprender e agir rápido. Isso nos leva à segunda parte do paradoxo, de OK. Se por um lado o Discovery deve ser o mínimo necessário para reduzir riscos e destravar a próxima entrega, por outro, o artigo diz que devemos fazer Discovery o tempo todo. Como conciliamos essas duas ideias? Parece quase contraditório à primeira vista. É uma ótima observação, Clara. Não é uma contradição, mas sim duas dimensões complementares de uma mesma prática. O Discovery o tempo todo se refere a uma mentalidade, a uma cultura. Um time orientado a produto não vê o Discovery como uma fase isolada, um projeto com começo, meio e fim. Pelo contrário, é um modo de vida para a equipe. Entendi. Então, não é sobre agendar reuniões intermináveis ou grandes projetos de pesquisa, mas sim sobre incorporar a curiosidade e a busca por aprendizado no dia a dia? Exatamente. É sobre manter uma postura constante de curiosidade, de observação atenta. Pense em um time que está sempre observando como a cliente usa o produto, analisando dados de uso, acompanhando o mercado e, crucialmente, questionando suas próprias hipóteses e as informações que chegam. Não significa estar em entrevistas intermináveis, mas sim em um estado contínuo de e se, por quê e o que isso significa. É como ter um radar ligado o tempo inteiro. Essa atenção contínua parece ser o combustível para a evolução constante do produto, sem depender de projetos de discovery, que, como você disse, poderiam atrasar a entrega ou gerar um sentimento de que o trabalho de verdade só começa depois do discovery. Precisamente. Essa mentalidade contínua permite que a equipe esteja sempre aprendendo e se adaptando, respondendo a perguntas como por que essa métrica mudou ou o que essa reclamação específica de um usuário revela sobre um problema maior, ou ainda que comportamento emergente está aparecendo que não tínhamos previsto. É um fluxo constante de insights que alimentam a tomada de decisão. Exato. E para ilustrar como essa curiosidade se manifesta no dia a dia, mesmo fora do ambiente de trabalho tradicional, posso compartilhar 2 exemplos bem simples da minha época no Gympass. Adoraria ouvir. É sempre interessante ver como os princípios de produto se aplicam em cenários inesperados. Claro. O primeiro aconteceu em uma drogaria. Eu estava saindo do escritório e parei em uma drogacil. A atendente viu minha camiseta do Gympass e chamou a colega. Olha, alguém do Gympass. Naquele momento, eu virei a chave para o modo Discovery. Perguntei a elas como usavam o benefício, se frequentavam academias próximas de casa ou do trabalho, e elas me deram sugestões para melhorar o aplicativo e a experiência. Aquela breve conversa se tornou uma sessão de aprendizado valiosa. Que interessante! Uma interação cotidiana transformada em uma pesquisa de usuário espontânea. Isso mostra que o Discovery não precisa de um roteiro formal ou um ambiente controlado, certo? É sobre estar aberto e receptivo. Precisamente.
E um segundo exemplo foi em Londres, depois de algumas reuniões com a Uber, que era nossa cliente. Chamei um carro e o motorista, ao ver minha camiseta, comentou que tinha acabado de receber o benefício do Gympass e estava adorando. Ele disse que, entre uma corrida e outra, conseguia parar numa academia. Em poucos minutos de trajeto, aprendi muito sobre a experiência dele, as facilidades e os desafios de usar o Gympass no contexto da sua rotina. São exemplos que, embora pareçam simples, demonstram a potência da curiosidade constante. Mesmo em produtos B2C de grande alcance, como você menciona no artigo, essa mentalidade de estar sempre atento pode gerar insights profundos sobre o cliente, os problemas que ele enfrenta e suas motivações. É sobre estar presente e engajado, não é? É exatamente isso, Clara. Não se trata de fazer uma pesquisa complexa a cada interação, mas de manter um radar ligado, estar sempre curioso para aprender mais sobre quem usa seu produto, o problema que você tenta resolver e o contexto em que tudo isso se encaixa. E essa mentalidade de curiosidade pode nos levar a insights ainda mais profundos e inesperados, mesmo em situações que não parecem diretamente ligadas ao produto. Tem um exemplo mais recente sobre isso. Conte, por favor. É fascinante como a curiosidade pode desvendar camadas de compreensão que vão além do óbvio. Recentemente postei uma foto de uma palestra que dei para um time de uma cliente europeia. Dias depois, o brasileiro que me convidou pediu para remover a imagem, a pedido do departamento jurídico deles. Imediatamente, ativei meu modo Discovery e me perguntei, por quê? Descobri que a preocupação era com o GDPR, a Legislação Europeia de Proteção de Dados, algo que eu já havia vivenciado intensamente no Gympass entre 2018 e 2020. Mas a conversa me revelou nuances que eu não conhecia. Por exemplo, empresas alemãs têm muito menos flexibilidade que as portuguesas em relação ao GDPR. Essa é uma distinção importante, e essa curiosidade sobre o porquê levou a uma compreensão ainda mais profunda, imagino. Exato. Ao questionar o porquê dessa rigidez, fui informado que a preocupação com dados pessoais na Alemanha tem raízes históricas profundas, que remetem à Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas utilizaram bases de dados da população para perseguir judeus. Esse foi um insight cultural valiosíssimo, gerado puramente pela curiosidade de entender o motivo de uma solicitação que, à primeira vista, poderia parecer apenas burocrática. Incrível! Esse é um exemplo poderoso de como o Discovery, quando praticado como uma mentalidade constante, pode nos conectar a contextos muito mais amplos e até históricos, revelando motivações e restrições que impactam diretamente o ambiente de negócios e, consequentemente, o desenvolvimento de produtos. Não é apenas sobre o usuário, mas sobre o cenário complexo em que o produto se insere. Então, Clara, depois de explorar esses exemplos e reflexões, voltamos à pergunta inicial do artigo. Quanto tempo devemos dedicar ao Discovery? A resposta é, de fato, um paradoxo. Sim, e é um paradoxo que se resolve ao entendermos que o tempo de Discovery tem duas dimensões. No ciclo de desenvolvimento, ele deve ser o mínimo necessário para reduzir riscos e destravar a próxima entrega. É sobre agilidade e eficiência para não atrasar o valor ao cliente. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, em termos de cultura e mentalidade, Discovery é algo que fazemos o tempo todo. Não é um projeto com começo, meio e fim, que você encerra e depois volta a fazer. É uma forma contínua de enxergar o mundo, de interagir com clientes e contextos, e de questionar. É uma prática constante, uma lente pela qual o time de produto observa tudo ao seu redor. Seja analisando dados, conversando com usuários, ou simplesmente prestando atenção em conversas cotidianas, a curiosidade está sempre ativa. Isso mesmo. Discovery não é um processo formal engessado, mas uma forma de ser, de agir e de aprender que permeia toda a cultura de um time orientado a produto. É essa curiosidade incessante que impulsiona a inovação e o aprendizado contínuo. Você acabou de ouvir um novo episódio do Beyond the Article Expanded by AI. Para ler o artigo original e explorar mais conteúdo de Joca Torres, visite guiaco.com. Se escreve GACO. E no final do artigo, você encontra informações sobre os serviços de workshops, mentorias e livros digitais do Joca para quem quer implantar visão e cultura de produto na empresa. Obrigado por nos acompanhar. Até o próximo episódio.